pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro. Bom, essa aí é porque a gente deu uma pesquisadinha aqui nos textos dos nossos entrevistados. A gente percebe que ele tem uma mínima ligação aí com essa música. Depois ele mesmo explica, tá? Hoje o Frequência Baiana sintoniza com uma decisão da Justiça Baiana que permitiu que os LGBTs possam, a partir de hoje, fazer casamento civil de forma tão fácil quanto acontece com casais hétero. Em nosso estúdio, nós estamos aqui falando com o psicólogo e mestrando em Cultura e Sociedade, Gilmar Nogueira. A gente sabe que você vê com preocupação uma ideia que se tem a respeito do casamento como se fosse o final feliz, o fim da novela e tal. Você acha que os integrantes da comunidade LGBT podem ter comprado essa ideia? Na verdade é uma preocupação, a gente não sabe se isso vai acontecer. Na verdade a preocupação maior é que o casamento faça uma hierarquia entre sujeitos. Tal como fez algum tempo atrás, e às vezes até hoje no interior ainda faz com as mulheres. Uma mulher que não era casada, chega aos 40 anos, ela não é casada, é como se ela fosse menos digna, como se ela fosse incapaz, fracassada. Né? E no interior tinha uma série de palavras para isso. Né? Ou uma mulher que se separava, porque ela não tinha um marido, ela era menor. E aí o medo é que isso faça também com os LGBTs. Eu acho que uma vez eu ouvi de uma professora, morreu um homossexual, ele foi morto por um sujeito que fez sexo com ele. Ela disse, se ele vivesse uma união estável, isso não teria acontecido. Aí não é verdade, assim, o sujeito não pode ser culpado da criminalidade do outro, mas aí a gente começa a dizer, olha, você tem os homossexuais que se casam, que mantêm uma família, e esses são os homossexuais aceitos, e você tem a escória, os promíscuos, aqueles que não se identificam com esse modelo. Então, a nossa preocupação é assim, dizer, nós estávamos pensando em questionar o modelo, dizer, por que todas as pessoas precisam casar? Por que todos precisam atender a norma da mesma forma? E aí o medo é que todos achem que precisem fazer isso e que existe essa desigualdade. Você falando nisso, de que o casamento não é um final feliz, não é a solução para tudo, e um ouvinte fez um comentário que vai nesse sentido. O Marco Santana, ele dá boa tarde e diz que apesar da lei que dá direito ao casamento, muitos gays têm medo do constrangimento que podem passar no cartório, porque o casamento está permitido, mas o preconceito também continua aí, inclusive nos cartórios. Então, eu ouvi de uma advogada que alguém do cartório perguntou, mas eu vou ter que registrar 2 homens, isso é uma aberração. E aí ela disse, aí a advogada falou, sim, você vai ter que fazer. E aí ela respondeu, mas eu posso fazer ao menos um dia diferente para não misturar com outros sujeitos que não vão querer casar no mesmo dia? Elas não, você vai ter que fazer no mesmo dia. Então isso também passa por uma série de crenças, uma série de preconceitos. O preconceito, ele continua. O fato de que na Bahia a gente possa fazer esse casamento não quer dizer que isso foi que retirou o preconceito. Crença, inclusive, do que você coloca também na ideia de que um sujeito heterossexual, como parte da natureza humana, ou seja, você diria que isso está por trás das posições contrárias ao casamento civil para os homossexuais acreditar nessa única forma como modelo, como padrão? Acho que sim, essa ideia de que nós temos uma natureza humana, de que todos nós nascemos heterossexuais e que alguns se desviam. Isso não é o que as pesquisas e a ciência têm dito ultimamente. Tem dito que nós não temos uma natureza humana e que nós somos diferentes, todos nós. A própria palavra heterossexualidade não dá para dizer que bilhões de sujeitos sejam iguais. Cada um é hétero de uma forma. Logo, essas palavras, elas são problemáticas. Eu apenas gostaria de dizer que eu ouço de alguns sujeitos que os homossexuais eles querem privilégios. O casamento não é um privilégio. Né? Ele é uma extensão de direito. É restituir um direito que não tinha sido dado. Ele não é um privilégio, ele não é reparação é cota. Quando eu digo eu estou restituindo algo que você não teve. O casamento é dizer, nós começamos a pensar numa equidade, assim. Uma equidade é quando os sujeitos têm direitos iguais. Isso não quer dizer que eles são iguais, mas que eles têm os mesmos direitos. E que nós não vivemos isso no Brasil ainda. Os homossexuais não têm uma série de direitos. É apenas dizer, vocês terão direitos, independente se você é mulher, se você é homem, se você é gay, se você é heterossexual. Talvez aqui eu esteja recorrendo até a sua formação como psicólogo para tentar entender uma coisa que talvez seja o âmago da questão toda. Porque parece que às vezes para a gente se legitimar a gente precisa negar o outro. Pois é, e além da negação, alguns sujeitos se constituíram com uma ideia de que eles eram normais e essa normalidade se dá porque tinha o anormal. Então eu me sinto normal, mas para que eu me sinta normal, eu tenho que ter um sujeito anormal, que me embaliza. Com agora a retirada da homossexualidade, primeiro a partir de 70, do rol de doenças, a partir de 70 não é considerado doença. Agora com essa legitimação, isso desestabiliza alguns sujeitos. Assim, como eu me considero normal, através de que parâmetro? Se eu não tenho um anormal agora, como eu
Mas aí mostra a fragilidade de cada sujeito, de pensar a sua subjetividade construída a partir de uma hierarquia. E a partir da quebra desses paradigmas todos que você está colocando, desse repensar, dessa forma diferente que a sociedade pensa, né, e também nas suas práticas acaba tendo que adotar ações para contemplar esse novo pensamento, as instituições também precisam se adequar, ou seja, já tem escolas, por exemplo, que não tem mais o dia do pai, o dia da mãe, para evitar constrangimento de filhos, de casais dessa família que não é mais aquele modelo do quadro, do álbum de família antigo, mas que tem também toda essa nova configuração, mas tem sim, não o dia do pai ou da mãe, mas o dia da família. Isso é um movimento que vai acontecer? Sim, vai acontecer, e acho que mais importante ainda do que os marcos legais, que são as leis, para a gente pensar em combater o preconceito, é o que vai acontecer nas escolas e na cultura, educação e cultura. Então, as escolas se adequarem a esses novos modelos, as escolas trabalharem isso, porque certamente o aluno vai dizer, meu colega ele tem 2 pais. Né? E a escola estar preparada para lidar com isso é um desafio, e acho que é o mais importante agora. E isso pode ser um ganho maior do que necessariamente o casamento. Gilmaro, teve um ouvinte que mandou uma mensagem pelo nosso tema de SMS. Quem foi mesmo, Felipe? O Paulo mandou um questionamento aqui, ele está preocupado. Como é que seria educada uma criança adotada por um casal de homossexuais masculinos? Do mesmo jeito que deve ser educada qualquer criança, né? Dentro de um lar. As pessoas acham que para educar uma criança você precisa de uma mulher e de um homem. E você precisa de pais ou de responsáveis que deem limite e amor a essa criança. Se você tem limite e amor, você educa uma criança. Eu posso falar isso porque eu trabalho no CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e eu faço acompanhamento de uma série de jovens que têm problema com a justiça, problema com o Ministério Público, Conselho Tutelar. E na maioria das vezes o que a gente vê é que você tem o pai e tem a mãe, mas eles ou não dão amor ou não dão os limites. Esse é o problema para educar uma criança. Se você tem 2 pais ou 2 mães, mas eles conseguem suprir isso, limite e amor, não dá para dizer que é uma receita, digamos assim, 100% certa. Mas aí nós já temos uma grande probabilidade dessa educação dar certo. Mas você não precisa de uma mulher e de um homem. Talvez a preocupação da pergunta, John Vitt colocou Paulo, o Paulo, né? Como é que fica a criança, né? A cabeça dessa criança em conviver com essa realidade, ir crescendo e sabendo que tem, na verdade, não um pai e uma mãe, como no modelo tradicional, mas 2 homens, né, que fazem esse papel de educadores e cuidadores, ou 2 mulheres. Talvez seja aí a pergunta da criança e como a experiência prática tem dito isso. Na verdade, todas as crianças vão ter que começar a aprender que existe a possibilidade de se constituir uma família que não um homem ou uma mulher. Outras possibilidades, não apenas aqueles que são filhos de 2 homens ou 2 mulheres. Todos terão que aprender isso porque verão essa realidade na escola. Como é que fica uma cabeça de uma criança? Assim, ela vai passar por preconceito? Como é que ela vai lidar com isso? Ela vai ser ensinada por 2 pais ou por 2 mães. Eles terão que preparar essa criança para lidar com essa realidade. O que é mais difícil não é isso. O que é mais difícil é uma criança que tem 2 pais, um homem e uma mulher, e que não aceita a sua sexualidade. Isso é que é difícil, quando não há compreensão dos pais. Mas quando os pais, eles compreendem a realidade dos filhos e eles explicam que existe diversas possibilidades de vivência, isso é mais fácil. Uma coisa curiosa, né? Porque a Bahia é apontada como um estado que se destaca por casos de violência contra homossexuais, mas por outro lado é esse estado onde se tem essa possibilidade agora de se fazer o casamento civil de uma forma, vamos dizer assim, um tanto mais facilitada. Você vê, como é que você enxerga esse, pelo menos aparente, descompasso dentro desse mesmo espaço? É que eu acho que uma coisa não tem relação com a outra. Primeiro, assim, eu não acredito que a Bahia seja o estado que mais mata, que mais tem preconceito contra homossexuais. Eu acho que aqui se inventaria mais. O inventário, as pesquisas são mais rigorosas, mas em outros lugares você tem subnotificação. Isso. Você não é tão notificado como aqui. A gente tem um GGB muito atuante. O GGB é muito atuante, então eles conseguem inventariar isso, e agora é o governo que faz isso. E essa decisão é uma decisão que não é necessariamente, digamos assim, olha, vamos mostrar que a Bahia é o estado que mais reconhece, mas é também para não lotar o judiciário com processo, porque até então precisaria abrir um processo para pedir que a união estável fosse convertida em casamento. Sabiamente o judiciário baiano diz, não, vamos fazer logo essa conversão, vamos aceitar o casamento, porque aí nós não lotamos o judiciário de processos. Mas eu acho que nós vivemos em todos os campos com essa contradição. Então, ao mesmo tempo, na Bahia você pode ter
a gente possa pensar numa maior liberdade de sexualidade, as pessoas andam na rua, as pessoas pegam na mão e se beijam, ao mesmo tempo tem tanta violência, como os crimes que foram noticiados em Camaçari. A gente vive as duas coisas, cada vez que você dá um passo no sentido de dar direito ao sujeito, também tem um passo no sentido de violência. Falando em passos, a gente vê essa questão do casamento. A partir de hoje tem mudanças aí nos cartórios baianos. Quais são os próximos passos, né? Um caminho longo que a comunidade gay ainda tem pela frente. Quais são os próximos passos aqui no Brasil, aqui na Bahia, que vocês enxergam aí dentro do movimento? Acho que é um modelo de educação que prepara o sujeito para reconhecer a diferença, que mostra ao sujeito que nós somos diferentes, que nem todos nós queremos as mesmas coisas, e isso começa na escola. Mas isso é muito difícil, porque, vou dar um exemplo, eu trabalho com crianças, com adolescentes e crianças, e uma menina de 13 anos me disse que estava fazendo sexo sem camisinha. Eu perguntei, por que você não usa camisinha? Ela, mas para que se eu já tomo pílula? Ela sequer sabia qual era, por que usar camisinha. Só que a escola não quer lidar com isso, porque se a escola fala disso, os pais vão questionar a escola. Então, tratar da sexualidade, não só da questão da homossexualidade, mas da sexualidade dentro da escola é um tema bem difícil, principalmente por conta do conservadorismo e da influência religiosa. Então, eu acho que esse é o próximo passo. Como colocarmos esse tema dentro da escola para que as pessoas aprendam a respeitar os outros? Nós conversamos hoje sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, muito com base dessa decisão da Justiça baiana. Ela não é uma unanimidade dentro do meio jurídico. Algumas pessoas acreditam, discordam da decisão da Justiça, que abraçou, na verdade, uma concepção que me parece que também é abraçada pelo Ministério Público da Bahia, mas, de qualquer forma, a gente não tratou aqui necessariamente dos aspectos legais, e sim daquilo que a gente entende como o que vai ser a constituição de novos modelos de família, talvez não tão novos assim, né, mas de famílias possíveis que vamos ter agora, com pessoas do mesmo sexo, crianças que vão ser adotadas por casais do mesmo sexo, e essa possibilidade de tolerância e de novos passos que vão ser dados daqui para frente, até pelo próprio movimento. E nós conversamos aqui com o psicólogo e mestrando em Cultura e Sociedade, Gilmaro Nogueira. Queria muito agradecer sua participação aqui no Frequência Baiana. Obrigado a vocês. Eu gostaria só de falar essa questão das leis, também parabenizar a OAB. A OAB montou uma comissão pela diversidade sexual, e é importante que uma instituição como a OAB pense também em reduzir o preconceito e entrar nessa luta.